Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto que tem me gerado algumas reflexões nos últimos tempos a respeito da reciprocidade. É um tema bastante atual, né? Quando a gente aborda a questão das relações, principalmente as afetivos sexuais, porque realmente é um tema que mexe, né, com as pessoas. Ah, como que eu vou saber se a pessoa, fulano, ciclano, tá interessado ou não e tal. Existe uma preocupação bem grande em relação a isso, né? E, e é aí que entram os auto-enganos, né? Porque as pessoas, de uma maneira geral, tendem a se esquecer delas, né? Dando prioridade para as relações, para os relacionamentos, seja porque não quer entrar em contato com determinadas carências que elas próprias podem suprir, mas geralmente levam para as relações, né? Claro, tem N fatores, não dá pra gente generalizar e tudo mais, mas essa é uma das condições, das situações. E uma coisa que é interessante da gente pensar dentro dessa temática da reciprocidade é, é do contato com as crianças, por exemplo, né? Eu, durante um bom tempo, assim, no passado, né? Na época que eu fazia muitos trabalhos voluntários, eu gostava de fazer com crianças, né? Então, e aí era uma coisa mais livre, mais minha mesmo, né? Nada profissional, mas era uma coisa que eu buscava. E eu sempre gostei muito de trabalhar nesse sentido com crianças. E uma coisa que a gente observa aí também, mais recentemente eu estive fazendo um estágio com crianças, né, dentro da psicologia, e uma coisa que a gente observa bastante é que a criança tem uma questão bastante natural, né, e espontânea de manifestar os seus sentimentos. Então, elas simplesmente se gostam, gostam mesmo, e demonstram e fazem questão de dizer e fazem questão de falar e sem a repressão que o adulto já começa a ter, que até certo ponto o adolescente também já começa a ter, né? E a criança não, a criança ela simplesmente demonstra se ela gosta mesmo, se ela não gosta mesmo, né? Então é interessante da gente observar isso, né? Agora, a partir do momento que existe uma certa vivência, uma certa contato com outros adultos, sejam familiares ou não, outros ambientes, a criança vai sendo estimulada a, ó, nesse ambiente você se comporta dessa forma, em outro de outra forma, e aí a gente constitui o adulto, né? Que é cheio de repressões, na maioria das vezes, né? Que podem muito bem ser trabalhadas com terapia, enfim, desenvoltura e tal. E a gente pode até falar dessa questão no sentido assim, tá? Como que eu posso fazer para desreprimir determinados sentimentos? Aí é questão de você trabalhar com autoconhecimento e até o ponto de você. E aí não dá para listar um passo a passo, porque cada pessoa é única e tem um modus operandi, um jeito de funcionar, que aí vai depender de cada caso, mas quanto mais você se disseca no sentido de se autoconhecer e você se permite uma autovalorização, né? E essa autovalorização faz com que você desenvolva aquilo que a gente pode chamar de amor próprio, né? Essa é a base, né, para o amor ao outro, às outras pessoas e tudo mais. Em todo caso, também a gente pode chamar isso até certo ponto de um paradoxo, talvez, porque a gente aprende o amor com o outro, né? Então, assim, a partir das nossas relações que a gente consegue entender até o nosso próprio amor. Então, assim, são dois lados de uma mesma moeda, se é que a gente pode chamar assim. Então, desenvolver o amor próprio
também está muito nas relações que a gente constitui com as outras pessoas, né? Então, não dá pra gente dizer que primeiro vem um e depois o outro, né? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, praticamente, com as experiências que a gente vai vivenciando. Mas o que eu quero dizer nessa questão de se reprimir, né, pra gente tentar entrar, vamos chamar assim, contato com a nossa criança, né, até utilizando por base o que eu comecei a falar a respeito das crianças, seria isso, né, porque a gente também ama aquilo que a gente admira, aquilo que a gente conhece e se identifica, por mais inconsciente que seja. Então, assim, rolam as identificações nas nossas relações, sejam com crianças, adultos, parceiro, enfim, família e tudo mais. A gente sempre tem aquela pessoa com a qual a gente se identifica mais. E aí a gente pode falar ao infinito isso, né? No sentido, identificação, porque de forma inconsciente o comportamento da pessoa denuncia muito do que ela pensa, muito de como ela é, né? E aí, além do comportamento, se a gente for abranger já, fugindo um pouco da psicologia e fugindo um pouco de uma análise mais filosófica da coisa, a gente pode falar de energia. Então, tudo que a gente pensa, a gente emite um sentimento e uma energia com o pensamento. Então, assim, a gente se atrai por pessoas ou se afiniza com pessoas que são muito próximas daquilo que tem a ver com a gente, com quem a gente é, né? Então, dessa forma, né, partindo desse princípio de conhecimento, de afinidades, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se afiniza com a nossa essência, né, e chega mais próximo de quem a gente é no que se refere à manifestação, né, manifestação mesmo, na forma como eu me manifesto para o outro, para o mundo, para mim mesmo, sozinho, comigo mesmo, né. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu abro a possibilidade de me gostar de mim mesmo, gostar da minha própria companhia, que isso é o mais importante, né. E aí, partindo disso, a gente amplia as nossas possibilidades de amor, de amar, né? Amar outras pessoas, muitas outras no sentido assim, não só daquele amor de casal, né, de parceiro afetivo sexual, enfim, um parceiro evolutivo para a vida, enfim. Mas a gente amplia as nossas possibilidades de amor com as outras pessoas de uma forma geral e fica uma coisa assim, sem aquela repressão de não importa a forma como eu manifesto, meu objetivo não é agradar o outro, mas é assim, permitir com que a relação seja saudável para os dois, fazer com que a relação seja, até certo ponto, equilibrada para as duas partes, né? No sentido assim, eu vou mostrar o que eu tenho de melhor, e claro, eu vou querer que o outro também me mostre aquilo que ele tem de melhor, né? E isso não necessariamente acontece de uma forma assim de exigir isso do outro, isso é natural, né? É uma reciprocidade que acontece a partir de uma afinidade, né? Dessas duas pessoas, ou três, ou quatro, se a gente for falar de grupos de amigos e etc. É uma afinidade que acontece muito forte e que existe uma reciprocidade natural. Não existe uma cobrança, mas é algo natural, uma coisa que acontece, né? E que é necessária para manter as relações. Então, assim, não é uma questão de cobrar, né, do outro determinada reação para aquele sentimento de amor. Eu até fiz um vídeo há um tempo falando a respeito que o amor se basta. Sim, o amor é um sentimento muito forte que te preenche de tal forma que ele se basta por si mesmo. Mas quando a gente fala de uma relação que já está constituída ou que está se iniciando, né? Porque se a gente for partir do princípio que a gente tem necessidades, a gente precisa suprir essas necessidades, existe uma necessidade também de uma reciprocidade para que a relação possa sobreviver e possa de fato ser efetivada, né?
Uma relação afetiva, da forma que for, ela precisa de uma reciprocidade. E como que a gente pensa na questão da reciprocidade? Voltando ao exemplo das crianças, é a manifestação sem repressão que a criança demonstra para você. Quando você chega num ambiente, aquela criança com toda aquela espontaneidade dela, chega para te abraçar com aquele olhar, com aquele brilho no olhar, falando, você veio, que saudade, e te abraça, sem aquela repressão do adulto. Nossa, não vou me manifestar, porque não, o que a pessoa vai achar e tal, que já é cheio de pudores em todos os sentidos. A criança não tem isso. Então, se a gente for espelhar a questão da reciprocidade nesse sentido, eu dou aquilo que o outro também pode me dar, nem a mais nem a menos, para eu também não sofrer, não me desgastar, né? A reciprocidade do amor tá muito nessa questão, né? De você se doar, porque você quer e sente vontade de se doar, também na medida do outro, que o outro se doa, né? Então, assim, se existe um carinho determinado do outro, você também vai retribuir com aquela medida de carinho que você é capaz de dar, né? E dentro desse contexto da reciprocidade entra muito a questão do que me faz sentir bem dentro dessa relação, o que me mantém nessa relação, né? E não assim o quanto eu me esforço para que essa relação dê certo, porque esse se esforçar já se dá a entender que você tá já passando um pouquinho do seu limite, né? Afinal de contas, a gente tem limites e esses limites precisam ser respeitados. Então, assim, a doação, no sentido do amor, da reciprocidade, vem muito nesse sentido de eu posso dar isso, o outro também pode dar isso, e eu me sinto bem com essa doação que o outro pode me conceder e eu posso conceder ao outro. E os dois ficam bem nessa relação, né? Uma relação também, para sobreviver, ela precisa de concessões, né? Não é só, eu dou essa medida e ele dá essa medida, mas eu também posso fazer concessões porque eu me sinto bem com o outro e é bom quando a gente tem essa reciprocidade. Então, o que eu posso fazer um pouquinho além? Existe uma motivação para fazer um pouco mais além daquilo que ele já está acostumado a fazer, porque sabe que a felicidade do outro também complementa a sua própria felicidade, né? Então, a reciprocidade está muito nisso também, nas concessões, o quanto eu posso conceder um pouquinho. Vou abrir mão de determinado programa com os amigos no final de semana, porque eu me sinto bem do lado da pessoa, né? Então, vou abrir mão, assim, um pouquinho para ficar um pouco com a pessoa e etc. E coisas que são importantes, que você pode abrir mão em alguns momentos para poder compartilhar de momentos comuns com o outro, né? Então, existe a questão da reciprocidade também no sentido das concessões. Então, não basta só, eu faço o que eu quero individualmente sem pensar no outro. Então, cadê a relação aí, né? Então, da mesma forma que a gente pode pensar em grupos, né, de trabalho, independente de grupos terapêuticos ou qualquer esquema de grupos, que a gente precisa fazer concessões ou tentar entrar num acordo, fazer mediações, etc. Dentro de uma relação, principalmente afetiva, é preciso que exista isso, né? Essas questões de concessões, né, que são importantes. Então, o que eu posso ceder mais aqui e ceder menos ali, e aí em outro momento o outro cede mais. Então, uma relação, ou seja ela em qual âmbito for, ela necessita disso, né, dessa mediação, desse lidar com os conflitos, mas que não seja pesado, né, que seja algo natural para os dois, bom para os dois, né, e recíproco, né. A reciprocidade é importante sim nas relações amorosas, principalmente, porque é a reciprocidade que vai manter o equilíbrio da relação. Porque não vai ter aquele um que vai doar mais e o outro vai doar menos, e aí aquele um que doou mais vai chegar um momento que vai falar, poxa, eu sempre faço tudo e o outro não faz nada. E aí entra também a reflexão acerca de que, como que essa relação se constituiu? Por que agora está me incomodando e antes não me incomodava? Porque no começo é sempre muito bom, né? Então,
Se tá me incomodando agora, por que que eu cedi muito mais no começo e me desvalorizei a tal ponto para que essa relação desse certo, né? Então também assim, uma relação é feita de duas pessoas. E se uma cede mais do que a outra, pode sim ter alguma coisa errada com aquele um que se deu mais, né? Por que que eu vou abrir mão das minhas preferências para simplesmente me adequar à vida do outro, sendo que eu também sou tão especial quanto a outra pessoa? Por que que eu estou me negligenciando a tal ponto de fazer tudo o que o outro quer com o objetivo de ficar com a pessoa? Quais são as carências que eu estou tentando suprir com o outro, sendo que eu mesma posso suprir e não estou dando conta? E aí é um problema, né? E aí são nesses pontos que surgem os problemas das relações, né? Então, é pensar nesse sentido, né? Da relação para se manter em ser recíproca, né? Para ter um equilíbrio e ter as concessões também recíprocas, né? Da mesma medida, porque sempre quando a balança ela tende mais para um lado do que para outro, pode haver um desgaste, né? E isso é o que pode acabar atrapalhando as relações a se desenvolverem, a evoluírem e etc. Então, assim, tem muito de um trabalho individual, né, com cada um ali dentro da relação, no sentido de amadurecer para estar numa relação madura. Os dois precisam estar em momentos semelhantes, né, e mesmo que um esteja um pouquinho mais lá na frente, um pouquinho mais lá atrás, buscar nessas concessões um equilíbrio, né, para que daí um possa ajudar o outro nessa caminhada, né? Então, a questão da reciprocidade dentro de uma relação, principalmente amorosa, é muito importante. E é válido pensar nisso no sentido, antes de você pensar em como fazer para manter determinada relação ou o que fazer para conquistar. Antes disso, pensa na questão da reciprocidade, pensa na questão do autoafeto antes de pensar em manter qualquer ou quaisquer relações, né? Isso é muito mais importante. E pensar, tá, por que que eu quero tanto essa relação, né? O que que tá me faltando que eu quero preencher? E a gente não tem muita lucidez a respeito disso, né? E aí entra também, se já estiver numa relação, pensar, nossa, por que que eu atraí essa relação? Qual é a afinidade que me liga a essa pessoa? E detalhe, as afinidades podem ser tanto positivas quanto negativas. Essa reflexão é importante de se fazer também, né? E tentar trabalhar isso. E se não for possível trabalhar, porque realmente às vezes é abrir mão, né? É fazer o possível, mas também para você se sentir bem. Não, de nada adianta estar numa relação se você não está legal, não está se sentindo bem, né? Claro, o problema pode estar em você, sim, mas também na compatibilidade do casal, né? Então, é importante ter esse pensamento, né? Pensar em manter a relação a todo custo é um problema, mas pensar em manter a relação de uma forma madura e construtiva para os dois, enquanto houver evolução para os dois, a relação está funcionando. Enquanto não houver mais crescimento para nenhuma das partes, é porque algum problema está acontecendo, né? E uma coisa que eu acho interessante de a gente pensar e até mensurar essa questão do crescimento, da evolução do sentimento, do amor e etc., dentro da questão da reciprocidade e uma reciprocidade leve, sem cobranças, eu recomendo, né, as músicas do Thiago York, né? E são músicas bastante reflexivas. Vale a pena dar uma olhada. Ultimamente eu ando escutando bastante e são letras que falam muito dessa questão de um interesse recíproco quando tem sentimento, a necessidade de estar do lado do outro, essa questão de reciprocidade, de se sentir bem com o outro, né, de ajudar o outro a crescer, da importância que o outro tem na vida desse outro também, mas também dentro da afetividade que se constrói, né, na afinidade que também aumenta nessa relação. Então,
é interessante escutar até para refletir e estudar um pouquinho que esse sentimento é um sentimento que é pouco conhecido, é pouco realmente vivenciado, né, de fato. Tem autor como Osho, o próprio Osho, que eu gosto muito, ele fala desse amor, um amor mais livre, um amor que não exige nada do outro. Eu já até falei nesse vídeo, até que eu mencionei antes. Um amor, ele se basta por ele mesmo. Então, não é cobrar do outro, mas é encontrar uma outra pessoa que possa te complementar, porque você já é um ser inteiro, né? Possa te complementar nessa tarefa evolutiva, né? De crescer junto, de aprender junto, de agregar um para o outro, de fortalecer um ao outro, sem cobranças, né? Sem aquela coisa de prisão, sem aquela coisa, né? De enquanto não existir uma troca, uma reciprocidade, e enquanto não houver, continuar havendo uma evolução conjunta, né, dos dois que têm objetivos comuns, querem chegar no mesmo lugar, né, mesmo com suas individualidades preservadas, enquanto isso não continuar existindo, pode ter certeza que tem alguma coisa errada e que precisa ser trabalhada, ou não necessariamente precisa ser trabalhada, mas mudada os caminhos, os rumos dessa história. Então, a reciprocidade eu acho que é uma medida interessante dentro de uma relação, né? Quando um dá um tanto, o outro também dá o mesmo tanto. Enquanto existir essa troca, né, positiva e saudável, é uma garantia, né, de que esse sentimento está preservado do amor, né? E porque é aquela coisa, né? Na prática, se a gente for ver, quando existe um casal que está envolvido, a gente percebe, né, essa questão. Tem uma preocupação um com o outro, a mesma medida do carinho, do contato de um, é a medida do contato do outro, né? Não existe uma sobrecarga de um ou de outro para que a relação se mantenha. Não existem esforços, nada que desgaste. Existe uma troca saudável, né? E leve dos dois, né? E aí, quando existe um peso, é uma questão que precisa um dos dois ou os dois juntos, quando existe lucidez só de um ou de outro ou dos dois, avaliarem por que tá existindo esse peso, por que está sendo um peso manter a relação, por que essa relação precisa ser mantida dessa forma, né? O que você pode trabalhar em você, ou o que está em você e o que está na relação, né? Então, é preciso ter esse equilíbrio. E aí a gente volta lá pro começo, né? Para ter esse equilíbrio, também é preciso de uma dose significativa de autoconhecimento, né? Então, para constituir uma relação madura, eu penso que não tem muito como ser diferente disso, assim, né? Então, a reciprocidade eu acho que é uma chave bem fundamental dessa história, para que uma relação possa seguir de forma construtiva, harmônica e saudável para as duas pessoas que estão envolvidas. Então, acho que foi um pouquinho essa mensagem de hoje. E é isso. Aguardo um retorno de vocês, os likes, os comentários. E até a próxima.